A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, com Leila Brandão, Tereza Cristina e Marcos Vinícius. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, O Espiritismo na Arte, já na 5ª temporada. E hoje temos um estudo interessantíssimo, onde Emmanuel diz: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque todos nós somos filhos da luz, filhos de Deus, e temos essa iluminação que precisa ser trabalhada, precisa ser utilizada, mas muitas vezes a gente utiliza da luz para estar nas trevas. Eu estou falando isso porque, umas semanas atrás, a minha filha precisou ir na Caixa Econômica ali do Leblon, e quando ela colocou o cartão dela, a máquina prendeu o cartão. E a gente estava assim, era sábado, né? O banco não estava operando, e aí veio uma moça, gente, que carinha boa, com um sorriso lindo, maravilhoso, parecia iluminada, e chegou e falou para minha filha assim: olha, eu tenho um número aqui, isso aconteceu comigo também, liga para esse número, que é da Caixa Econômica, e eles te atendem imediatamente. Bom, conclusão, era um golpe, né? Tiraram o dinheiro da minha filha, só depois é que ela foi perceber que o tal número que ela ligou, que ela deu o número do cartão, ela deu a senha, deu tudo, e daí a pouco, olha, gente, uma pessoa com uma carinha iluminada, é isso que a gente diz. É aí que Emmanuel lembra aqui as palavras de Jesus em Lucas 11:35. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Quantas vezes a gente usa do melhor que a gente tem, da alegria de viver, da sedução, botando uma carinha boa, né? Como disse Jesus, os túmulos caiados de branco, bota uma carinha boa e seduz o outro, e seduz para o seu próprio benefício, tornando a luz que há em cada um de nós verdadeiras trevas. Fala aí, meninos, bom dia. Já fui falando para colocar o tema, para ir aquecendo os meus neurônios e o dos nossos irmãos que nos assistem. Diga aí. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, esse estado tão maravilhoso, né? Com a linda cidade de Maceió nos acolhendo. Os ouvintes daí são muito especiais. Estamos cá para mais um capítulo da Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, né? Pelo espírito de Emmanuel. E como é bom a gente falar por pequenos e grandiosos capítulos, não é isso, Leilinha e Marquinhos? Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Como isso me chamou a atenção. Eu disse: meu Deus, há trevas, nas trevas também há luz. E como há luz? A luz da sedução, como tão bem disse a Leilinha. E como somos seduzidos pela luz que não nos ilumina o espírito, apenas seduz. E é por aí que hoje nós iremos ter essa conversa, não é isso, Marquinho? Exatamente. Acho que Emmanuel, através de Chico Xavier, nesse livro, dá várias lições para a gente. Nessa passagem especificamente, ele está falando da nossa missão aqui na Terra e de autoconhecimento. Acho que são os principais recados em estrofes tão pequenas ali que tem dessa passagem. É tudo que a gente vem para cá para poder passar, para poder sentir, para poder se conhecer e lutar contra, né? A gente pode ter várias coisas boas, e aí eu vou entrar um pouco já no assunto desse livro, desse capítulo, desculpa. Eu posso ter um dom, eu posso ser um especialista, eu posso ter um conhecimento maior, uma capacidade maior,
e usar isso para ajudar o meu irmão e automaticamente está me autoconhecendo, está me desenvolvendo e buscando um caminho evolutivo, principalmente pensando nessa vida que é contínua que a gente tem, que ela não é só daqui deste orbe, né? A gente, de outro lado, se a pessoa não tem essa disciplina, essa necessidade desse autoconhecimento, e aí cai nas coisas desse mundo aqui, que é materialista ao extremo, e cada vez a gente é mais testado nas questões materiais. A Leila acabou de dar um exemplo de como a materialidade ela interfere na atitude de um ser humano com o outro. A gente vai acabar usando os nossos potenciais, aquilo que a gente ganhou de benefício para vir aqui e ajudar o próximo de uma maneira ruim. Então, aquilo que você tem de bom, aquilo que é luz, como o capítulo mostra, acaba virando treva. Então, uma coisa, você transforma uma coisa que deveria ser extremamente boa, uma capacidade que você tem, e aí você transforma isso em treva. E a gente está falando de tudo, de grandes coisas a pequenas coisas. Um profissional que é extremamente especializado e capacitado e usa aquilo para poder prejudicar e atrapalhar o irmão e, de alguma forma, tirar o benefício, pensando em si próprio só e pensando só na passagem deste mundo aqui. E, às vezes, até no dia a dia, né, às vezes a gente vê bastante, tem aquela vaga do shopping center que só tem uma, o shopping center está na frente, aí tem uma outra pessoa já se preparando para estacionar, você vai e embica o carro e coloca o carro na vaga. É um excesso de esperteza desnecessário. Você está fazendo uma coisa preocupado em si só e tirando vantagem talvez de uma paciência de um outro que está fazendo uma coisa mais organizada, enfim. E aí cria-se já pequenos problemas, né? E isso acaba virando um hábito, que é o mais perigoso. Você se habitua a trabalhar com coisas para tirar vantagem do outro. O seu ser acha aquilo normal, e você entra num processo que qualquer coisa que você faça, está tudo bem, porque para você assume que aquilo é normal. Então, se você é um grande escritor, pode ficar escrevendo coisas que vão acabar induzindo as pessoas a pensarem errado, pessoas que estão precisando de ajuda, mas no fundo que você quer ganhar dinheiro na venda do seu livro. Ou você quer manter as pessoas presas àquela sua ideia que vai te gerar algum tipo de remuneração ou benefício. Enfim, a gente tem milhões de exemplos que a gente pode dar em relação a isso. O que é completamente contrário ao que Jesus pregou quando ele veio para cá, e toda a história de entendimento espiritual, ela vem trazendo cada novo cidadão que veio a esse mundo com uma missão de trazer o melhor, ele sempre veio agregando coisas voltadas para que a gente pudesse evoluir conjuntamente com o nosso irmão, fazendo o melhor para os dois, para o irmão e para a gente. Se a gente for por outro caminho, é como a gente estivesse andando de ré, né? A gente vai estar sempre fazendo coisas e dando passos para trás, em vez de a gente não vai chegar num destino melhor nunca. Então, esse capítulo, mais uma vez, é um capítulozinho, o título é pequeno, as frases são curtas, mas cada frase a gente consegue tirar uma lição, uma orientação da necessidade que a gente tem de se organizar e de olhar o que a gente tem de melhor, não para tirar benefício para a gente, mas olhar o que a gente tem de melhor para ajudar o outro. Que é para isso que a gente veio aqui. Estiquei muito, né? Não, tá ótimo. O TT fala um pouquinho aí também, porque Emmanuel ele diz aqui, daí a necessidade de prudência e vigilância. A prudência, como disse Jesus, seja manso como as pombas e prudente como as serpentes. Jesus nos recomenda essa prudência, mas a gente, ingenuamente, a gente acredita na aparência, né? Quantas pessoas usam verniz para nos conduzir a um caminho que a gente não tinha pensado a respeito e acaba viajando por caminhos que depois a gente vê que foi equivocado.
não é inocência, mas pela falta de prudência. Porque naquele momento, vou falar desse momento da Caixa Econômica, eu estava com a minha filha, eu falei, nossa, de onde que surgiu uma moça tão boa, né? Um santo, uma anjinha aqui. Eu falei assim, nossa, como Deus nos protege, vem uma moça tão linda assim, com a carinha tão boa, tão gentil, tão generosa, que vem nos ajudar. Então, é falta de prudência, a gente tem que estar sempre... não é desconfiando, porque eu acho muito triste você viver desconfiando, mas tem que estar sempre examinando melhor a questão, porque hoje, nesse mundo de interesses imediatistas, a gente tem que pensar de onde que surgiu um recurso tão rapidamente assim, né? Não ia acreditando. Fala um pouco aí, Tetê, dessa prudência. É impressionante, né, Leila, a gente ter medo de um outro ser humano. E aqui também nos coloca Emmanuel, o homem não possui ainda qualidades para registrar, né, a verdadeira luz. E aí o verniz, que é o quê? A capa daquele impositor que vai te levar para a falta de luz, nos capta os sentidos, porque você está numa necessidade, ainda no teu exemplo, que é tão, assim, elucidativo para os nossos ouvintes, principalmente, meus irmãos, na terceira idade, que eles nos olham e acham assim, está meio assim, atribulado, não sabe o que fazer, né? Então, sejamos vigilantes conosco mesmo. Quando a gente tiver um problema, principalmente o problema a nível do dinheiro, da matéria, caixa eletrônico, banco, estejam vigilantes, porque os lobos, né, estão aí para devorar, sim, cordeiros inocentes, né? Quando a gente acredita numa outra pessoa que nunca você viu, você está tentando ver o quê? A luz de Cristo naquela pessoa, porque a gente está exercitando isso todos os dias. Ao levantar, a gente pergunta, meu Deus, Jesus, o que vocês querem que a gente faça hoje? Em seu nome. E aí a gente vê que nem sempre o que vem para a gente é a ajuda espiritual, né? É a prova, a prova da vigilância. Sejamos vigilantes, sim, e não desmerecendo a raça humana, porque outro dia eu estava conversando com a Leilinha, e ela disse para mim assim, eu estava com um problema sério com o meu cachorrinho, e ela disse assim, que a gente vai se tornando, esses problemas vão nos humanizando mais, né? Qualquer problema que te tire da tua paz espiritual. Aí eu disse, Leilinha, eu acho que não é humanizar, eu acho que vão nos desumanizando, porque a proporção que você quer se chegar a Deus, né, a Jesus, aos seres de luz que nos ajudam, a gente tem que nos desumanizar dessa vestimenta imperfeita a qual estamos sujeitos aqui na Terra. Quanto mais humanos, meus irmãos, infelizmente, mais longe de Deus, segundo a minha conclusão, não é que seja única, tá? Quanto mais desumanizados, mais longe da matéria ficamos e mais perto prosseguimos para o andar da luz. Pensem nisso, porque o ser humano atual, ele não está perto de Deus. Um ser humano que chega, se aproxima do outro para tirar algo que não é seu, para se apropriar de um dinheiro que é a sobrevivência da pessoa, do trabalho da pessoa, e que se acha merecedor daquele ato insano, ele não é filho de Deus, me desculpem. Ele não está sendo filho de Deus. Ele está buscando, sim, a treva, né? Ele está buscando, sim, a falta de luz. E sejamos, sim, vigilantes. Antes de sair de casa, faça uma oração para afastar, né, esses malfeitores,
essas pessoas que ainda não conseguiram ver que estamos num planeta de prova e expiações. Vai lá, Então, Marquinhos. vamos pedir a Deus que nos ajude. Não? Vai lá, Marquinhos. A gente também pode tentar olhar isso de outra forma, né? Ali uma experiência que você passou e, teoricamente, você acabou ajudando o irmão que estava necessitado. Ele está necessitado por vários motivos. Um, porque está vinculado à materialidade em tudo, e o outro porque está passando por uma experiência que ele podia ter tomado outro tipo de atitude, mas ele optou por tomar uma atitude que está danificando ao outro, que não deixa de ser uma experiência para esse irmão também. E que em algum momento isso vai estar lá na sacolinha de coisas dele que ele vai ter que resolver nessa vida, noutra vida, mais para frente, né, numa outra encarnação, enfim, vai dar contar nas tomadas de decisão que esse nosso irmão está colocando em sua, vamos dizer assim, na sua mochila de problemas que ele vai ter que resolver em algum momento. O que a gente tem que fazer é orar e agradecer a Deus, porque não se machucou, não teve nenhum problema. Graças a Deus, isso foi só uma questão material, e sempre quando a gente tende a ter alguma coisa vinculada à perda, assim, a gente fica realmente chateado, mas entender que faz parte também das nossas provas e expiações esse tipo de situação para ver como a gente vai reagir. Se a gente reage e fica maturando aquilo muito tempo, vai acabar fazendo mal para a gente mesmo. Como eu escuto bastante lá na casa espírita que eu vou, a partir do momento que o outro fez uma ação para você, a responsabilidade é dele daquilo que ele fez. O que a gente não pode é guardar isso para a gente. Então, oremos e agradecemos a oportunidade de ter passado por qualquer tipo de situação que deixe a gente desconfortável, mas sabendo que isso também é de responsabilidade daquele que está fazendo aquela ação. E eu concordo, TT, quando você fala que a gente tem que trabalhar essa desumanização material, porque a gente pode também tentar separar isso em dois times, vamos dizer assim. Tem uma parte humana, que é a parte caridosa, amorosa, a parte de desenvolvimento, de harmonização, de alegria, de contato, que é o que a gente está fazendo aqui, que é muito importante também. Isso faz parte do ser humano. Mas essa desumanização materialista, ela é necessária mesmo. Você está correta no que você está falando. Quanto mais a gente desconectar dos prazeres da materialidade, a gente vai, em bloco, ajudar a humanidade a evoluir. Aqueles que não acompanharem esse movimento vão ser realocados em algum outro tipo de localização em linha com a vibração daquilo que eles estão fazendo. Espero que nós três e todo mundo que esteja em contato com a gente, por onde a gente passa, a gente possa sempre, e eu estou falando nós três representando todas as pessoas que trabalham olhando para o irmão, ou têm esse entendimento da necessidade disso, que a gente possa sempre estar alerta, vigiando e orando, como a gente sempre fala aqui, passando uma situação, uma palavra de amor, mesmo numa situação ruim, para que o outro entenda que essa vibração ela precisa subir, para que a gente possa, em grupo, evoluir também. Todas as situações que a gente passa, elas são marcantes para a gente, são muito marcantes, e fazem parte também do nosso autoconhecimento. Como eu disse, vai depender como a gente vai manipular aquilo dentro da gente. Se a gente ficar sofrendo com aquilo, porque tem uma parte da materialidade nossa também que não tá muito bem desenvolvida. É claro que ninguém quer passar por situação ruim, mas lembremos que estamos aqui para isso. Estamos aqui para ser testados, orientados, e a gente vai passar por isso. Não é simples. Se acontecer alguma coisa comigo hoje, com certeza eu vou ter um momento ali de desconforto e tal, mas a gente precisa, com o tempo, entendendo que isso, como é que a gente vai reagir a essas situações. Ainda bem que Leila e a filha dela reagiram bem, conseguiram fazer as coisas direitinho e tal, com certeza é uma dor de cabeça, que você tem que ligar para 150 pessoas para conseguir resolver isso, e às vezes não consegue resolver,
mas no fundo, no fundo, ela e a filha estão bem. Graças a Deus está aqui com a gente falando, ensinando a gente e mostrando um exemplo do dia a dia de como a gente não deve atuar. A gente deve tomar decisões construtivas e edificantes. E assim a gente consegue ajudar a humanidade. Por enquanto, acho que o time da bondade está um pouquinho desfalcado ainda, porque as pessoas ainda estão muito materialistas. Mas eu acho que o nosso time, a gente está contratando gente boa, né, Leilinha? Toda hora está chegando um jogador novo, toda hora está chegando uma pessoa nova para ajudar. Então, eu acho que a gente está aumentando, reforçando nosso time em busca da evolução do todo. E a gente vai conseguir, certeza absoluta. Isso pode demorar um tempinho, mas quanto mais pessoas estiverem falando do bem, do amor, e quanto melhor a gente estiver sabendo atuar em situações como essa, acho que a gente vai poder estar vibrando mais positivamente e ajudando na evolução do todo, que é muito importante. É mesmo, Marquinho. Você falou uma coisa importantíssima, é que a gente não tem ideia que todos os nossos atos têm consequência. A maioria das pessoas estão distantes dessa realidade espiritual. E eu me lembro, então, você falando isso, que eu ainda abracei a menina para agradecer a ela. Eu fui lá, dei um abraço nela e ela tremeu, tremeu toda. Aí eu falei, meu Deus, será que eu prejudiquei a menina? Que ela começou a tremer. Então, no fundo, é uma pessoa boa. Eu acho que ela tremeu até porque, em contato com o meu carinho, né, que eu fui agradecer muito a intervenção dela a nosso favor, mexeu de alguma maneira com a consciência dela, porque todos nós, meus irmãos, somos bons, como diz os espíritos, eles são generosos em dizer que nós somos luz, nós somos filhos da luz, mas nós somos ignorantes, no sentido de ignorar. Então, no momento que a gente ignora, como falou muito bem o Marquinhos, a consequência dos nossos atos, ignora porque não foi educado a entender isso, quantas pessoas não tiveram oportunidade de serem levados a Jesus. Porque Jesus, ele fala ao mundo adulto, deixai que venham a mim as criancinhas. Ele apela ao mundo adulto, ele usa o verbo deixai. Ele apela ao mundo adulto, ao coração generoso do homem, que deixe as crianças entenderem o que é o sentido da vida, quer dizer, deixai que venham a mim. E a gente, quantas vezes a gente percebe pais e mães, eu que tive escola, que não ensina os seus filhos a orarem, não explica à criança a razão pela qual ela está aqui. Então, a criança cresce com esse sentimento de que, já que eu não tenho e o outro tem, eu posso tomar daquele que tem, porque não é justo. Eu tô em minha defesa pessoal, né? É a lei da sobrevivência. A lei da sobrevivência é assim. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. E Emmanuel fala que, no meio do capítulo, nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Então, é o seguinte, a gente julgar o outro, a conduta do outro, é uma conduta que talvez ele não aprendeu a fazer diferente, né? É uma conduta cultural até, como disse bem o Marquinho, nós estamos num mundo imediatista, do materialismo. O ser humano hoje, que a TT falou, é melhor, ela falou comigo, Leila, é melhor a gente desumanizar. Mas tem os dois lados, como colocou, vou enfatizar o que o Marquinho falou. Tem o lado lindo do ser humano, que ele, por ser humano, por ser um ser humano, ele consegue enxergar beleza, consegue ser carinhoso, consegue ser bom, e, por outro lado, ele consegue também ser um bicho, porque os espíritos dizem que nós estamos, no nosso nível evolutivo, mais próximo da animalidade do que da angelitude. Então, em alguns momentos, é o animal que fala em você que você precisa sobreviver, que você precisa ser esperto, que você vive num mundo imediatista,
Então, tem tudo isso. Quem dos dois quer falar mais um pouco? Eu falo. Mas eu acho assim, agora eu penso, né, depois de toda uma experiência com o meu filhinho de 4 patas, que quando a gente se aproxima da animalidade, é o animal fera, né? Aquele que tem só o instinto, que não conviveu assim com o ser humano, com o lado bom que o Marquinhos colocou, porque quando eu falei em desumanizar, é justamente nos libertarmos esse amontoado de coisas que nos inferioriza cada vez mais. Mas não pensei no ser humano da caridade. Por isso que é bom a gente estar em 3 polos aqui, porque um puxa o outro e aí as conexões vão ficando plenas. Então, gente, quando você tem uma convivência com um animal em elevação espiritual, que para mim, esses 9 anos que eu tive com o meu Black, a gente conseguiu ver o quão maravilhoso é essa troca de amor sem cobrança. Então, eu digo assim, nunca você vai ser amado como você foi por um bichinho de estimação, que convive com você, que conversa com você, e quando sente dor, encosta, e ele bota o ouvido para dizer, olha, meu ouvido está doendo. Estou ficando com ciúme, viu, Tetê? Nunca vai ser amado como um bicho, e estou ficando com ciúme aqui. Não, Leilinha, é um amor, eu diria que só nossas mães sentem, só nossas mães. E como eles precisam da gente pela não verbalização, né, da palavra. Então, o corpo dele, tudo é um todo. Então, você aprende a ter uma comunicação extra-vida comum que você tem. E quão maravilhoso foi a experiência espiritual da cremação dele, gente. Eu estou entrando aqui só para falar para vocês que hoje, depois de 3 dias, eu consigo falar sem cair lágrimas, sem eu me desesperar. Porque ontem eu vi 3 cachorrinhos fazer um trabalho espiritual no crematório e cemitério dos bichinhos que nós temos aqui em Pedra de Guaratiba. Eles nos recebem e ficam com a gente até a hora que chega o corpinho dos nossos bichinhos para a gente fazer a despedida, orar por eles. É como se fosse uma cerimônia humana, só que é mais do que humana, porque a esfera espiritual que habita ali é de uma leveza. Você não sente o peso quando você entra num cemitério de humanos. Há uma leveza energética, então não foi só eu que senti. E os bichinhos, quando o corpo do meu cachorro chegou para que a gente se despedisse dele, eles se retiraram. Era um labrador de 16 anos, uma cachorrinha cardíaca que tossia muito com asma, uma poodle velhinha, e tinha um vira-latinha amarelinho. Eu fiquei fascinada. E nós rezamos pelo Black, falamos do bem que ele tinha feito para a gente. E depois o corpinho dele, e como ele estava bonito. Como o Black estava lindo. O pelo dele, depois de 2 dias, estava sedoso. A cabecinha dele estava com cheiro de pet shop, coisa de São Francisco de Assis. Então, eu vi uma egrégora espiritual trabalhando ali com aqueles 3 cachorros. E depois o cachorro, o mais velho, o labrador, que é grandão, ele ficava por volta do crematório. Ele ficava ali, né? Então, estou contando uma experiência espiritual com esses bichos de estimação, até para ver o quão eles podem nos trazer a bondade também de Deus para dentro de nossa casa, até para que a gente melhore, que a gente não chegue no caixa eletrônico tentando enganar os outros. Por favor, adotem bichinhos que estão nos abrigos precisando de um carinho. Porque o nosso, a gente foi com ele até o final. Até o final. E depois, meu filho, mais tarde, ele sonhou com esse labrador, conduzindo o Black aqui de casa para fora da minha casa. Ele teve o sonho que o Toby chegava, olhava para o Black não queria ir, olhava para o Rafa,
E aí ele conduzia ele aqui pelo corredor, cozinha, e depois ia para a porta da cozinha saindo. E o Rafael teve medo de ver. Aí quando ele chegou no sonho, ele viu que não tinha mais nada. E ontem realmente houve uma leveza aqui em casa. Com certeza eles retornam para nossas casas e tem que ser feito todo um trabalho. Eu estou relatando isso até para que a gente veja que nossos pets, eles têm uma vida espiritual também. Não podemos dizer a dimensão que é, mas tem estudiosos na nossa doutrina que falam muito a respeito. E o alento, meus irmãos, é isso, eu estou conseguindo falar hoje para vocês, de uma dor tão imensa que, aos poucos, ela está abrandando pela grandiosidade que é passar dessa vida para a continuação de uma próxima. É assim, isso mesmo, Tetê. É no dia a dia. No nosso tempo final, né, eu queria lembrar aos nossos irmãos que o livro Memórias do Padre Germano, o Padre Germano também conta uma experiência linda, como a Tetê contou aí, através do Chico Xavier, porque, segundo o Chico, o Padre Germano só aparecia para ele, com o seu cãozinho de estimação. Então, é um amor que continua eternidade afora. Meus irmãos, nosso tempo terminou, e nós vamos dar continuidade no nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, até pessoal. Mais. Bom dia. Tchau. Você acabou de ouvir, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, mais um programa oficial da RBE.